Respeito, sentimento que leva alguém a tratar alguma coisa com grande atenção e consideração. Quantas vezes você já não ouviu que respeito não se impõe, se conquista? No mundo competitivo dos esportes, este batido ditado é ainda mais evidenciado. Uma importante conquista pode fazer um time ser respeitado ou até mesmo temido pelo seu adversário. E foi assim que a antes desacreditada seleção brasileira de vôlei conquistou o mundo. No primeiro episódio do programa Saque, contaremos a história de 1992, nos Jogos Olímpicos de Barcelona. Você vai conhecer agora a geração de ouro do vôlei brasileiro. A geração era muito nova perto dos outros, então eles chegaram na Olimpíada sem grandes compromissos. Você não tinha como cobrar o que a geração passada tinha feito, que era muito forte. Era um pessoal que já estava começando em clube, tipo Marcelo Negrão, tipo o Giovanni mesmo, né? Então já era uma geração formada mais em clube do que a outra, que era mais formada em rua, né, em molecagem. Deu o upgrade que a gente estava precisando, né? A gente estava naquela medalha de prata, existe uma geração que a gente se conhece, que foi conhecida, que é conhecida até hoje por aquela medalha de prata. Depois a medalha de 92 foi próprio o esporte realmente é um esporte vencedor, é um esporte que está trabalhando e fazendo e indo no caminho certo. Então eu fiquei muito contente. Foi no ano que eu estava começando ali, né? Foi um ano antes de eu entrar na seleção de base. Eu já jogava desde 89, então aquilo ali para mim foi o máximo. A conquista do ouro olímpico em Barcelona, ela veio consagrar a nossa modalidade. Já havíamos batido na trave em 84 em Los Angeles, com a geração de prata, que ficou rotulada como a geração de prata. E a partir daquele momento, daquela conquista da medalha de prata, o voleibol começou a tomar forma. Momento mágico, assim, né? Momento de... na verdade, nós não tínhamos ideia de poder vencer aquela Olimpíada. Na nossa cabeça, quando a gente estava se preparando, a gente queria assim, ficar entre os 4 já estava bom. E era um grupo muito bom, um grupo muito forte. E nós, aos poucos, caímos numa chave muito difícil, onde tinha Holanda, Cuba, Rússia, Coreia e Brasil. E a gente imaginava ficar em terceiro, tinha medo de ficar em quarto, porque cruzaria com a Itália do outro lado, porque a gente tinha quase certeza que eles iriam sair em primeiro lá do outro lado. E aí nós fomos ganhando, as vitórias começaram a acontecer, quando a gente ganhou de Cuba, ganhamos da Rússia, eu falei, agora é possível ganhar de todo mundo, né? Então a gente começou a ter noção assim, que realmente nosso time estava competitivo. Eles estavam lá para jogar uma Olimpíada, assim, um sonho. Eles não tinham essa sensação, acho que ainda, de poder, de deslumbramento. Eles estavam lá para jogar, eles tinham chegado numa Olimpíada. Eles tinham adversários muito fortes, mas eles não tinham pressão. E aí os jogos começaram a acontecer, né? As quartas de final foram contra o Japão, que foi um jogo teoricamente fácil. E aí a semifinal, que talvez tenha sido o momento mais delicado das Olimpíadas, que foi contra os americanos. Eles, naquela ocasião, em protesto, eles rasparam a cabeça do time todo, porque acharam que tinha feito um árbitro, tinha roubado, uma coisa assim, num jogo anterior. E aí eles, todos carecas, acho que aquilo lá fez com que o grupo se fechasse mais ainda, então foi um jogo muito difícil. O momento dramático do jogo, que sorte, momento de emoção, o passe brasileiro de Tandy, você, Giovanni, dentro! Jogo 3-1, onde eles tiveram chances realmente de quase ganhar o jogo. E aí nós conseguimos aquela vitória ali, estava numa primeira final, numa banca de apostas, ninguém teria apostado na gente. No próximo bloco, a grande revolução dentro de quadra para a conquista da sonhada medalha de ouro, a velocidade.
Herdeiros de uma já respeitada geração de medalhistas de prata na Olimpíada de 84 em Los Angeles, os então jovens jogadores comandados por José Roberto Guimarães chegaram a Barcelona sem grandes responsabilidades e trouxeram o ouro para o Brasil. Mas o que fez com que aquela desacreditada seleção enfim conseguisse o lugar mais alto no pódio? Como nos tornamos imbatíveis dentro de quadro? Dá uma olhada. A seleção na época ela acabou mudando muito, né, o jeito de jogar, com alguns jogadores que faziam múltiplas funções. Isso não era uma coisa habitual, não era uma coisa que acontecia muito no voleibol. Depois a gente deu para ver também a velocidade do jogo, né, com que o Maurício fazia com o Giovani. O Brasil sempre teve grandes levantadores, mas 92 consagrou a genialidade do Maurício. Ele imprimiu mais velocidade no jogo, ele começou a ter mais fintas. Na época o Brasil não tinha, o voleibol não tinha a posição de líbero. Então mostra o quanto o Maurício era genial, porque o líbero ele vem facilitar um pouco essa velocidade, o volume de jogo, e o Maurício conseguiu imprimir com o Giovani Tandy e o Marcelo Negrão, que estava numa fase excepcional, um jogo mais rápido. O Zé Roberto conseguiu colocar 4 atacantes no time. Normalmente você joga com 3 atacantes, 2 meios e o levantador. E ele colocou 4 atacantes, colocou eu, o Tandy, o Marcelo Negrão e o Carlão. E o Carlão como um falso meio, mas ele atacava bola alta e bola rápida também. E o Marcelo Negrão também atacava bola altas e bolas rápidas. Então isso aí foi meio revolucionou um pouco, eram sempre 4 atacantes o tempo inteiro se apresentando para o ataque. Devagarinho eles começaram a acelerar muito o jogo. 2-7-1 Brasil no jogo. Vem de trás, bateu Giovani, a recuperação norte-americana. Lá no fundo defendeu o Negrão, Maurício vai buscar, é pro Marcelo Negrão, dentro! Realmente mudou 2 coisas, né? A velocidade do jogo e a condição ali de ter jogadores fazendo múltiplas funções, que não era uma coisa natural. Que coisa impressionante! Começamos a fazer essa bola no fundo, meio, mais rápida. A minha bola na ponta, por exemplo, era muito rápida e ninguém fazia isso. Então, de uma certa forma, né, nós aceleramos um pouco esse processo do voleibol se tornar mais rápido, como é hoje. O Carlão, por exemplo, fazia o meio e atacava na ponta. E essa versatilidade que essa seleção mostrou em Barcelona, eu acho que foi o grande diferencial do ouro olímpico. Daqui a pouco, você vai ver como o brasileiro e principalmente a mídia passou a adorar os nossos Golden Boys. Além de respeito, aquela seleção conquistou outra coisa, o espaço na mídia. Atletas, enfim, começaram a ter a sua imagem atrelada a marcas, patrocínios e até capas de revista. Esse boom no marketing ocorreu porque o público consumiu esta nova ideia chamada voleibol. E a partir daí, a mídia começa a ter um papel importantíssimo na história deste esporte, agindo completamente na mudança de regras e também no estilo de jogo. Todo este conjunto ocasionou um boom no marketing, fazendo a modalidade crescer, e o público abraçou esta ideia chamada voleibol. Foi a Olimpíada que caíram os muros, né? Que tinha um celular pelo menos. Assim, você já não era uma fortaleza fechada, você tinha uma troca de experiência de marketing. Eles estavam engatinhando na história do marketing que a anterior não tinha. De repente tinha caderno do Giovani, meia do Marcelo Negrão. Então eles também ficaram atolados de coisas de marketing. Isso eu estou falando como consequência da medalha de ouro. Que eles também até se perderam um pouco, assim. Eles não sabiam muito bem como tratar, não existia um agente ou alguma coisa que auxiliasse, né, a lidar com isso. Eu acho que a mídia abraçou
os famosos Golden Boys, né, que passaram a ser conhecidos. Eu acho que sim, eu acho que foi uma consagração num país de futebol, ter outro esporte coletivo e vitorioso. Acho que a partir daí o voleibol também passou a ter um espaço no coração do brasileiro. Foi assim, primeiro uma consagração de uma geração que começou 10 anos antes, né? Talvez um pouco mais, 12 anos antes, em 80, quando eles começaram a fazer realmente, planejar a geração do Renan, do Montanaro, do Willian, do Xandó, do Mauri, onde eles deram o pontapé inicial. E aí a nossa veio e aproveitou tudo que eles tinham deixado de bom e melhorou e conseguiu essa grande conquista. Eu acho que a partir daí o voleibol começou a ter destaque na mídia, né? Formaram-se ídolos e acho que todo esporte precisa de ídolo para sobreviver. E acho que com isso o voleibol começou a ser mais falado, com mais curiosidades, o que cada um faz. Isso gerou uma série de situações positivas para o voleibol. E a partir daí cresceu mais ainda e melhorou cada vez mais. Nesse ponto de vista, eles mudaram a história do Acho que sim. Acho que sim, porque aí começou a entrar muito mais dinheiro e começou a entrar muito mais, mesmo mundialmente, né? O vôlei começou a se tornar muito forte como produto. Tanto que o vôlei foi o primeiro esporte a mudar as regras, entre aspas, se dobrando para a televisão, porque as partidas não tinham tempo exato, né? Com o jogo poderia ir muito mais que 2 horas, eles adaptaram as regras de forma a caber dentro de uma grade de televisão, mais previsivelmente num período tal de tempo. Então isso tudo acho que foi uma consequência desse momento. O Brasil é medalha de ouro no voleibol. Brasil. Obviamente que o campeão olímpico, todo mundo, né, tem um interesse maior, as televisões cobrem mais, os jogos passam a ser ao vivo, passam a ser em TV aberta, e isso acaba realmente massificando o esporte. E foi isso que aconteceu, né? Então nos tornamos lá Golden Boys, parecia uma banda de rock, onde a gente ia, tinha sempre muita gente esperando pela gente, sempre muito tumulto, muito carinho, muitas manifestações realmente de apoio e de carinho a essa seleção. Tanto é que já passaram-se quase 20 anos e a gente continua ainda recebendo parabéns por o que a gente fez lá. Então isso é muito bom, realmente foi assim, um marco para o esporte brasileiro, né? A primeira equipe coletiva a ganhar uma medalha de ouro e realmente de uma forma muito brilhante, de uma forma muito convincente. Então fico feliz de ter feito parte daquela geração, né? Parte daquela vitória, daquela grande conquista. Acho que nós ajudamos aí ao voleibol, né, onde ele está hoje, realmente em função um pouco daquela grande vitória.